Olá, meu nome é Tina, e muitos já me conhecem pelo trabalho que realizo há 20 anos, viajando pelo mundo todo, à procura de histórias reais. Me deparo com inúmeras situações chocantes e tristes, onde se vê a lágrima de uma dor percorrer o rosto daquela senhora, a qual carrega no seu coração o peso de uma vida cheia de batalhas, constante em busca de justiça. A história a seguir é de Catarina, que trabalhou muitos anos em uma casa de família abastarda, no interior de Goiás, e presenciou inúmeros gestos e insinuações do patrão dela para com a própria filha, o que dava a entender que a mesma estava sendo abusada por ele. Uma história surpreendente e cheio de mistérios, do começo ao fim. Mas antes de começar, peço a gentileza de se inscrever no canal e comente abaixo do vídeo o que você achou desta história. Isso é muito importante para nosso canal crescer em informações para todas as pessoas que passam ou passaram pela mesma situação da Catarina. Bom, então vamos lá? Família Albuquerque. Meu nome é Catarina, mas todo mundo por aqui me chama de Cati. Tenho 79 anos e moro nesse cantinho tranquilo do interior de Goiás, onde nasci e cresci, cercada por terra vermelha, cheiro de café e canto de galo no amanhecer. Mas hoje, quero contar uma parte da minha vida que nunca saiu do meu coração. Uma lembrança forte, que me marcou para sempre. É daquelas histórias que a gente leva para a vida inteira. Tudo começa no meu recinto de trabalho. Exposição. O silêncio por trás das paredes. O sol ainda mal tocava o horizonte quando Catarina já caminhava pela estrada de terra vermelha que levava à fazenda dos Albuquerque. A cada passo, a barra do vestido roçava no orvalho das folhas, e a brisa fria da manhã cortava sua pele, trazendo consigo o cheiro forte e amargo do café recém-passado, que escapava pela janela da cozinha. O aroma se misturava ao perfume úmido da terra molhada pela chuva da noite anterior, criando uma sensação de promessa e mistério no ar. O canto distante dos pássaros, intercalado pelo mugido das vacas e pelo som ritmado dos passos de Catarina sobre as pedras, compunha uma trilha sonora simples, mas cheia de vida e de presságios, típica do interior do Brasil em 1973. A fazenda era um mundo à parte, isolada pelo mar de cana-de-açúcar que se estendia até onde a vista alcançava. As árvores balançavam suavemente com o vento, lançando sombras que dançavam sobre o chão vermelho. A casa grande se erguia imponente no topo de uma pequena colina, com paredes brancas reluzentes e janelas amplas, protegidas por cortinas pesadas que filtravam a luz do sol, criando sombras densas e recantos escuros nos corredores internos. O contraste entre a riqueza daquele lugar e a simplicidade da vida no campo era palpável. Um microcosmo das desigualdades sociais que marcavam o país naquela época, e que se refletia em cada gesto, em cada olhar. Catarina, com suas mãos calejadas pelo trabalho duro, vestia o uniforme simples de empregada doméstica. Mas carregava no peito uma força silenciosa e uma dignidade que nenhuma farda podia esconder. Seus olhos castanhos, atentos e sensíveis, captavam cada detalhe da rotina da casa. O tilintar dos talheres na cozinha, o ranger suave das tábuas do assoalho, o murmúrio distante do rio que serpenteava pela propriedade, o cheiro de pão assando ao fundo. Tudo parecia normal. Mas havia uma tensão invisível no ar, como se as paredes guardassem segredos antigos, prontos para explodir a qualquer momento. Era no silêncio dos corredores, principalmente ao entardecer, que Catarina sentia a presença desses segredos. O relógio de pêndulo marcava as horas com um som grave e constante, mas era entre as badaladas que ela percebia os sussurros, os passos contidos, as portas trancadas com mais força do que o necessário. Era como se a casa respirasse, vigiando cada movimento, cada palavra dita
e, principalmente, cada palavra não dita. Bruna, a pequena menina da casa, era uma presença delicada e quase etérea. Seus olhos grandes e profundos pareciam conter um mundo de emoções não ditas, como se falassem mais do que suas palavras jamais poderiam expressar. Ela gostava de ficar no jardim, onde o sol desenhava manchas douradas sobre a grama, segurando sua boneca de pano gasta, seu único conforto em meio a uma infância marcada por silêncios e olhares fugidios. Catarina observava com cuidado, notando os pequenos gestos de medo e hesitação que Bruna tentava esconder. Às vezes, a menina se encolhia ao ouvir passos pesados no corredor, ou se escondia atrás do tronco de uma árvore quando alguém se aproximava. O sorriso de Bruna era raro, e quando surgia, era breve, como um raio de sol que logo se esconde atrás das nuvens. Dona Eudete, mãe da menina, era uma mulher elegante, vestida sempre com roupas impecáveis, que carregava o peso da sociedade e das expectativas em seus ombros. Sua postura rígida e o olhar distante denunciavam uma vida de conformismo e medo. Um medo que a mantinha prisioneira de uma realidade que preferia ignorar. Ela passava a maior parte do tempo em seu quarto, entre livros e cartas, evitando os conflitos que rondavam a casa. Às vezes, Catarina a via parada diante da janela, olhando para o horizonte como se buscasse coragem para atravessar a distância entre ela e a filha. Seu Antônio, o patriarca, era um homem que encantava a todos com seu sorriso fácil e sua fala mansa. Na vila, era respeitado, quase admirado, um exemplo de sucesso e poder. Mas dentro de casa, seu escritório era um santuário sombrio. As cortinas pesadas abafavam a luz, e o cheiro forte de fumo impregnava o ambiente, criando uma atmosfera opressiva. Era ali que ele guardava seus segredos, onde a máscara carismática caía para revelar um homem dominador e manipulador, capaz de esconder suas verdadeiras intenções atrás de gestos sutis e palavras doces. Catarina já havia sentido o peso do olhar dele, um olhar que parecia atravessar a alma e deixar um frio na espinha. Com o passar dos dias, Catarina sentia o peso dessa dualidade. Percebia o silêncio que se instalava quando a noite caía, o som das portas sendo trancadas com cuidado. Os olhares que Bruna lançava, cheios de medo e esperança. Às vezes, a menina se agarrava à boneca com tanta força que os dedos ficavam brancos, como se aquele pedaço de pano fosse sua única âncora. A casa, com toda sua beleza e riqueza, era um palco onde se desenrolava uma trama silenciosa, cheia de segredos que ameaçavam destruir tudo o que Catarina amava. E assim, entre o cheiro do café, o calor do sol do interior e o som distante do vento nas árvores, começava a história de uma coragem que nasceria no coração de uma mulher simples, disposta a enfrentar o medo para proteger uma criança que precisava ser salva. O suspense pairava no ar, como uma tempestade prestes a desabar, e Catarina, sem saber, já havia dado o primeiro passo para mudar o destino daquela casa para sempre. Conflito. O peso da verdade. Os dias se arrastavam sob o sol impiedoso do sertão, e a casa dos Albuquerque parecia cada vez mais uma ilha cercada de silêncio e medo. O calor fazia o ar vibrar, e até mesmo os pássaros pareciam cantar mais baixo, como se temessem perturbar o que se escondia entre aquelas paredes. Catarina sentia o peso do segredo crescendo dentro dela, como uma pedra no peito, sufocando cada respiração. O cheiro de pão assando, que antes anunciava manhãs de esperança, agora era apenas pano de fundo para uma rotina onde cada gesto era observado, cada palavra, medida, cada sorriso, rarefeito. Bruna, antes tímida, agora se tornava quase invisível. Passava horas sentada no balanço do quintal, a boneca de pano apertada contra o peito, os olhos fixos em algum ponto distante, como se quisesse desaparecer dali.
Quando Catarina se aproximava, a menina se permitia um sorriso tímido, mas logo voltava ao silêncio, como se temesse que qualquer alegria chamasse a atenção indesejada. Às vezes, durante a limpeza dos quartos, Catarina encontrava desenhos escondidos sob o travesseiro de Bruna. Figuras de mãos grandes, portas fechadas, lágrimas azuis caindo de olhos enormes. Cada rabisco era um pedido de socorro mudo, um grito silencioso que só ela parecia ouvir. À noite, a casa mudava. O riso fácil de seu Antônio à mesa dava lugar a passos pesados pelos corredores. O escritório, com suas cortinas grossas e cheiro de fumo, transformava-se em uma fortaleza. As luzes ficavam baixas, as portas se fechavam com estalos secos, e o clima se tornava denso, quase irrespirável. Catarina, certa vez, flagrou Antônio acariciando os cabelos de Bruna enquanto lia um livro para ela. A menina estava rígida, os olhos fixos na boneca. Catarina prendeu a respiração atrás da porta. O medo e a raiva misturados em um nó na garganta. Quando Antônio percebeu sua presença, virou-se devagar, um sorriso gélido e calculado nos lábios. Precisa de alguma coisa? Catarina? Perguntou, a voz suave como veneno. O silêncio pesou entre eles. Catarina sentiu o suor escorrer por sua nuca, o coração martelando no peito. Só vim buscar a roupa suja, senhor. Respondeu, tentando esconder o tremor na voz. Ele a olhou por um segundo a mais do que o necessário, olhos escuros e insondáveis. Muito bem. Cuide para não deixar nada fora do lugar. Disse, voltando-se para Bruna, com uma ternura artificial que fazia o estômago de Catarina revirar. Na cozinha, Catarina desabafava com Dona Maria. Entre o cheiro de alho dourando e o calor do fogão, as duas trocavam olhares cúmplices, palavras sussurradas como quem teme que até as paredes escutem. Toda casa tem seus segredos, minha filha, dizia Dona Maria, enxugando as mãos no avental. Mas tem segredo que é veneno. E veneno, se não for tirado, mata tudo ao redor. Juntas, tramaram pequenas estratégias, manter Bruna por perto, inventar tarefas, criar desculpas para afastá-la do escritório. Mas seu Antônio era astuto, percebia tudo, e sua vigilância aumentava. Os olhares dele, cada vez mais longos e frios, faziam Catarina sentir-se como um animal encurralado. O medo se transformava em desespero. Catarina sabia que precisava agir, mas cada tentativa parecia bater em muros de silêncio e negação. Decidiu tentar falar com Dona Eudete. Escolheu um fim de tarde, quando a patroa estava sentada na varanda, as mãos trêmulas, segurando uma carta antiga. O olhar perdido no horizonte dourado. Catarina se aproximou devagar, sentindo o coração disparar. Dona Eudete, a senhora já reparou como Bruna anda diferente? Perguntou, a voz baixa, mas carregada de urgência. A mulher suspirou, sem encarar Catarina, os olhos marejados. Criança é sensível, Catarina. O pai dela exige muito, mas é para o bem. Ele quer que ela seja forte. Catarina mordeu os lábios, lutando contra as lágrimas. Dona Eudete, por favor, a senhora nunca percebeu os desenhos que Bruna faz? Ou como ela se encolhe quando ouve a voz dele? A patroa apertou a carta entre os dedos, as unhas marcando o papel. Você está insinuando alguma coisa? Catarina. A voz dela vacilava, entre o medo e a raiva. Eu só quero que a senhora olhe para a sua filha. Ela está pedindo ajuda, só que em silêncio. Eu vejo, Dona Eudete. Eu vejo todos os dias. O silêncio se estendeu, pesado como chumbo. Eudete fechou os olhos, as lágrimas rolando pelo rosto. Eu não posso, não sei como, balbuciou, a voz embargada. Catarina sentiu um aperto no peito, mas sabia que não podia desistir. A senhora é a mãe dela. Só a senhora pode protegê-la.
Eu estou aqui para ajudar, mas Bruna precisa da senhora. Eudete finalmente ergueu o olhar, os olhos vermelhos, mas cheios de uma dor antiga. E se ele descobrir? E se ele fizer algo pior? Sussurrou, quase sem voz. Então a gente enfrenta junto, dona Eudete, mas não dá mais para fingir que não vê. Naquela noite, um temporal caiu sobre a fazenda. Relâmpagos cortavam o céu, e o vento fazia as janelas tremerem, como se a própria casa chorasse. Bruna apareceu no quarto de Catarina, encolhida, os olhos arregalados, a boneca de pano quase desfeita nos braços. Posso dormir aqui? Sussurrou, a voz trêmula. Catarina a acolheu nos braços, sentindo o corpo da menina tremer como um passarinho assustado. Você é minha melhor amiga, disse Bruna antes de adormecer, o rosto finalmente relaxado, mesmo que por algumas horas. O medo de Catarina se transformou em determinação. Procurou Dona Maria, e juntas decidiram tentar novamente. Na manhã seguinte, encontraram Dona Eudete na cozinha, os olhos inchados de tanto chorar, as mãos trêmulas ao segurar uma xícara de chá. Catarina se ajoelhou ao lado dela, segurou suas mãos e falou, com voz firme, mas cheia de compaixão. Dona Eudete, a senhora precisa ver o que está acontecendo. Bruna precisa da senhora. Ela não tem mais ninguém. Dona Eudete, pela primeira vez, não desviou o olhar. As lágrimas correram livres, e a voz dela saiu em um sussurro quebrado. Eu não sei o que fazer, Catarina. Tenho medo. Tenho tanto medo. Catarina apertou as mãos dela com força, sentindo uma coragem nova brotar dentro de si. A senhora não está sozinha. Nós vamos proteger Bruna. Juntas. Por ela e por todas nós. A partir daquele momento, uma aliança silenciosa se formou entre as mulheres da casa. Dona Maria, Catarina e, por fim, Dona Eudete, passaram a planejar cada passo com cuidado, como quem caminha sobre vidro. Sabiam que qualquer deslize poderia ser fatal. Mas, unidas pela dor e pelo amor à menina, começaram a traçar o caminho para a liberdade. O conflito agora era palpável. O medo de perder tudo lutava contra a má esperança de salvar Bruna. E no fundo, cada uma delas sabia que, ao desafiar o silêncio daquela casa, estavam também lutando por si mesmas, por suas vozes, por sua dignidade, por sua coragem, e pela primeira vez em muito tempo, a esperança começou a sussurrar entre as paredes, prometendo que, mesmo nas noites mais escuras, a coragem pode vencer o medo. Clímax. A fuga da escuridão. A noite caiu sobre a fazenda dos Albuquerque como um manto pesado e sufocante, envolvendo tudo em uma escuridão quase palpável. O céu, carregado de nuvens negras, parecia prestes a desabar em um dilúvio, e o vento uivava entre as árvores como um aviso sinistro. Cada galho que se quebrava, cada folha que voava, fazia o coração de Catarina bater mais forte, como se a própria natureza estivesse em alerta para o que estava prestes a acontecer. Dentro da casa, o silêncio era um peso quase insuportável. Dona Eudete estava sentada na sala, o rosto pálido iluminado apenas pela tênue luz de um abajur, os olhos marejados fixos no vazio, as mãos entrelaçadas com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Ao seu lado, Catarina e Dona Maria seguravam pequenos pacotes com roupas e pertences de Bruna, que, encolhida numa cadeira, apertava contra o peito sua boneca de pano, seus olhos grandes e assustados refletindo a tempestade que se formava lá fora. O ar estava carregado de tensão, como se a casa segurasse a respiração. Então, com uma voz firme que cortou o silêncio como uma lâmina, Dona Eudete falou: "Hoje, minha filha fica comigo." As palavras ecoaram pela sala, carregadas de uma força que parecia romper as paredes da casa. Era o fim da negação, o início da luta. O plano era simples, mas frágil como vidro.
Sair da casa sem despertar suspeitas, atravessar a propriedade até o carro estacionado na estrada de terra e partir para longe dali, onde a sombra do medo não pudesse alcançá-las. Mas a noite tinha seus próprios planos. Assim que abriram a porta, a chuva começou a cair em gotas grossas, que logo se transformaram numa tempestade torrencial. O vento uivava, arrancando folhas e galhos, e a lama da estrada grudava nos pés, tornando cada passo uma batalha. O som da chuva era um tambor incessante, abafando os ruídos da fuga, mas também tornando tudo mais perigoso, pois cada movimento poderia ser ouvido, cada sombra parecia esconder um perigo. Quando chegaram ao velho Ford, que rangia sob o peso dos anos, uma figura surgiu na porta da casa. Era seu Antônio, a silhueta recortada pela luz amarelada do alpendre, imóvel como uma sombra ameaçadora. Seu olhar era uma mistura de surpresa, fúria contida e uma calma gelada, como se ele soubesse exatamente o que estava acontecendo, mas quisesse testar a coragem delas. Catarina sentiu o coração disparar, o sangue pulsando em suas têmporas, as mãos suando frio, mas sabia que não havia mais volta. Vocês não vão a lugar nenhum, disse ele, a voz baixa, carregada de uma ameaça que não precisava ser dita. Dona Eudete ergueu a cabeça, encarando o marido com uma força desesperada, a voz firme, apesar do medo que lhe apertava o peito. Hoje Bruna fica comigo. E desta vez, não vou permitir que você a machuque. Seu Antônio deu um passo à frente, os olhos negros fixos nela, o rosto, uma máscara de raiva contida. Você sempre foi fraca, Eudete. Sempre se escondeu atrás da sua ignorância. Mas isso acabou. Esta casa é minha, e você vai aprender seu lugar. Eudete não recuou. A mão dela apertava a de Bruna, que tremia, mas seu olhar era firme, carregado de uma determinação que parecia iluminar a escuridão ao redor. Hoje, minha filha é minha prioridade. E eu não vou mais permitir que você destrua a vida dela. Antônio avançou mais um passo, a tensão no ar quase elétrica. Catarina, com as mãos trêmulas, correu para o carro e tentou ligar o motor. A chave girava, mas o motor teimava em não pegar. O desespero cresceu, misturado à chuva que escorria pelo rosto e aos relâmpagos que iluminavam o céu em flashes violentos, como se a própria natureza denunciasse a verdade que não podia mais ser escondida. Dona Maria segurava firme a mão de Bruna, que tremia como uma folha ao vento, enquanto Eudete tentava de novo, até que, finalmente, o motor ronronou, arrancando um suspiro coletivo de alívio. Mas o perigo ainda não havia passado. O carro começou a deslizar na lama, os faróis cortando a escuridão da noite como facas afiadas. De repente, um som seco de passos rápidos e pesados se aproximava pela estrada. Catarina olhou pelo retrovisor e quase perdeu o fôlego. Seu Antônio estava ali, correndo em sua direção. A silhueta ameaçadora quase engolindo o carro com sua presença. O coração de Catarina parecia querer saltar pela boca. Ela sentiu o carro tremer sob seus pés, o motor lutando para ganhar força. Antônio chegou quase ao lado da porta do motorista, estendendo a mão como se pudesse agarrá-las a qualquer momento. Vocês não vão escapar! Rosnou ele com os dentes cerrados. O medo congelou o tempo por um instante. Dona Eudete apertou a mão de Bruna, sussurrando palavras de conforto que mal acreditava. Catarina girou a chave com toda a força que tinha, o motor rugiu e o carro avançou com um tranco, escorregando na lama, enquanto Antônio recuava com um grito furioso que se perdeu na tempestade. O carro deslizou pela estrada enlameada, os faróis iluminando a escuridão que ficava para trás, a casa dos Albuquerque diminuindo até virar apenas uma sombra no horizonte. Dentro do veículo, o silêncio era pesado, quebrado apenas pelo som da chuva e pela respiração ofegante de Bruna, que adormecera no colo de Catarina.
Dona Eudete olhava pela janela, os olhos marejados, sentindo pela primeira vez em muito tempo o pulsar da liberdade em suas veias. Naquele momento, entre o cheiro fresco da terra molhada e o canto distante dos pássaros anunciando o amanhecer, nasceu uma nova esperança. A coragem de Catarina, o despertar de Eudete e a inocência protegida de Bruna se entrelaçavam, mostrando que mesmo nas noites mais escuras, a luz do amor e da justiça pode vencer. Epílogo: Justiça e Recomeço. Versão ampliada. O sol da manhã iluminava suavemente a pequena casa onde agora moravam Catarina, Dona Eudete e Bruna. A luz dourada filtrava-se pelas janelas abertas, espalhando-se pelos móveis simples e pelas paredes que guardavam histórias de dor e superação. O aroma doce do pão recém-assado misturava-se ao cheiro fresco e terroso da chuva que caíra na noite anterior, criando uma atmosfera de renovação e esperança. Cada respiração parecia carregar a promessa de um recomeço, tecido com fios de coragem, esperança e cicatrizes que, embora ainda presentes, começavam a se transformar em força. Bruna, agora com os cabelos soltos e o rosto iluminado por um sorriso tímido, corria pelo quintal, os pés descalços tocando a terra macia, segurando firme sua boneca de pano, aquela mesma que a acompanhara nos momentos mais sombrios, símbolo silencioso da infância que lhe fora roubada, mas que agora começava a ser reconstruída com cada passo, cada risada, cada instante de liberdade. Catarina a observava com um olhar cheio de ternura e orgulho, o coração apertado pela mistura de alívio e vigilância. Sabia que a jornada ainda não estava completa, que o passado deixara marcas profundas, mas cada sorriso de Bruna era uma vitória silenciosa contra a escuridão que tentara dominá-la. Dona Eudete, sentada na varanda, respirava fundo, sentindo o sol aquecer seu rosto marcado pela luta. Seus olhos, antes opacos e marcados pela dor e pelo medo, agora refletiam uma paz conquistada a duras penas. Ela havia encontrado dentro de si uma força que jamais imaginara possuir. E a decisão de proteger a filha, mesmo diante dos maiores perigos, havia sido o maior ato de amor e coragem de sua vida. A cada instante, sentia-se mais viva, mais dona do próprio destino. Mas mesmo com a distância que agora a separava de seu Antônio, sua sombra parecia pairar sobre elas como um espectro inquieto. Seu Antônio, homem de sorriso fácil e voz mansa, carregava uma presença que ainda fazia o ar gelar quando seu nome era mencionado. Na vila, era respeitado, quase admirado, um exemplo de sucesso e poder. Mas quem conhecia os corredores escuros da Casa Grande sabia que, por trás daquela fachada, havia um homem calculista e cruel, mestre na arte da manipulação e do silêncio. Seu olhar, que em público se fazia doce e afável, em privado, era uma lâmina afiada, capaz de cortar a alma. A justiça, embora tardia, começava a se desenhar. Seu Antônio enfrentava as consequências de seus atos, não apenas na lei, mas no julgamento silencioso da sociedade, que finalmente começava a ouvir as vozes antes abafadas. Para Catarina, Dona Eudete e Bruna, isso significava mais do que punição. Era a reafirmação da dignidade humana e do direito à proteção. Mas o medo daquela presença nunca desapareceria completamente, como uma sombra que insiste em permanecer mesmo quando a luz parece vencer. Nas tardes tranquilas, entre o tilintar dos utensílios na cozinha e as histórias contadas por Dona Maria, que agora visitava frequentemente, a casa se enchia de vida e calor humano. Catarina ensinava Bruna a fazer pão, e as duas compartilhavam risos e confidências, fortalecendo um laço que ia além do trabalho e da proteção. Era uma verdadeira amizade, um elo de sobrevivência e esperança. Cada momento de alegria era uma pequena revolução contra o passado sombrio. Em um momento de silêncio, Catarina olhou para o céu azul,
profundo e vasto, e pensou em todas as vozes que ainda precisavam ser ouvidas, em todas as histórias que precisavam ser contadas, para que a justiça e o amor prevalecessem. Sabia que sua luta não terminava ali, que o caminho ainda era longo e cheio de obstáculos, mas que, naquele instante, havia feito a diferença na vida de uma criança e de uma mãe. Que algumas vozes, mesmo abafadas por décadas, mereciam ecoar alto e claro. Porque algumas vozes precisam ser ouvidas, mesmo décadas depois. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se para mais narrativas reais que inspiram. E você? Já enfrentou um segredo difícil por alguém que ama? Conte nos comentários. Sua voz também importa.